Obrigada pelo convite. Aqui eu falo já agradecendo também em nome da diretoria da Corsã e da nossa própria unidade recente, unidade de negócios e parcerias estratégicas criada na Corsã, especificamente para cuidar desses temas de novas parcerias, novos negócios, a Corsã já numa visão estratégica da empresa, de uma nova visão em relação ao mercado, em relação à sua própria atuação. Tá? Dito isso, eu acho que esse projeto exitoso da parceria público-privada na região metropolitana de Porto Alegre, ele é o nosso cartão de visita, né, justamente para confirmar o que nós estamos planejando para a Corsã e o que está se desenhando aí ao longo desse caminho, né? Então, por isso, a relevância desse projeto. Tá? Então, vou fazer aqui uma rápida apresentação, acho que para todo o público que nos assiste tomar conhecimento. Um pouquinho, claro, uma visão institucional da Companhia Rio Grande de Saneamento. A Corsã é uma companhia, uma sociedade de economia mista, né? Nós integramos a administração indireta do estado do Rio Grande do Sul, atuamos em 317 municípios, atendendo mais de 6 milhões de pessoas. Tá? Temos aqui alguns dados, especificamente, eu acho que hoje a atuação da empresa ela ainda prepondera no abastecimento de água. Nós temos uma planta ainda muito acanhada em esgotamento sanitário, por isso, essa parceria na região metropolitana, iniciando na região metropolitana de Porto Alegre, muito focada no esgotamento sanitário, dá para se ver pelos níveis de atendimento, quase 97% é atendimento em água, né, temos aí praticamente universalizado, e em esgotamento sanitário, quase 17%. A companhia ela se organiza, além da sede corporativa em Porto Alegre, nós nos organizamos em 10 macro-regiões, distribuídas pelo estado do Rio Grande do Sul, por isso essas áreas pintadinhas que vocês estão vendo no mapa. Então, nós somos uma empresa vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Saneamento no âmbito do governo do estado do Rio Grande do Sul. Um pouco aqui dos nossos números em termos de formação de receita, né, nós temos aí em torno de 2,7 bilhões de reais ano de formação de receita, sendo que a maior participação é justamente em água e no serviço básico. Temos um índice de inadimplência em patamares, acho que aceitáveis, no universo brasileiro, acho que é um número interessante, então nós temos um baixo índice de inadimplência na nossa empresa. Claro que varia um pouquinho de macro-região para macro-região, mas em números totais é esse percentual. Agora, entrando especificamente na parceria. Nós temos hoje uma população de 2,5 milhões de habitantes, tá? Sendo que chega a 500 mil habitantes atendidos por esgotamento sanitário, especificamente na região metropolitana de Porto Alegre, na área de abrangência desse projeto. Nós queremos chegar no ano de 2055 com 1,7 milhões de habitantes atendidos com esgotamento sanitário. Um pouquinho aqui, localizando dentro do mapa do Rio Grande do Sul, onde ficam esses municípios. Como eu comentei, é na região metropolitana de Porto Alegre. Né? Então, aqui é uma região que foi selecionada para início desse projeto, e o nosso primeiro projeto de parceria, eu digo que foi uma iniciativa nossa arrojada, né? Porque justamente nós pegamos a nossa área mais adensada, né? Com maior conurbação, né? E adensamento urbano, na mesma proporção é a complexidade de operação em água e operação em esgotamento sanitário. Então, aqui nós damos uma visão desses municípios onde eles se localizam, né, em Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Esteio, Eldorado do Sul e Guaíba. Aqui nós temos eu estou colocando aqui uma divisão já por sistemas integrados, porque esses municípios eles também são integrados em abastecimento de água e alguns deles também em esgotamento sanitário. Isso torna também uma complexidade nessa operação. Por exemplo, o sistema integrado de Alvorada e Viamão,
em esgotamento sanitário, a estação de tratamento fica no município de Alvorada. Então, é essa integração. Cachoeirinha e Gravataí também, eles compartilham as estações de tratamento de esgoto. Então, é essa visão de complexidade que nos levou a priorizar essa região. Aqui uma visão do aspecto de preservação de recursos hídricos, né? Quando se fala em saneamento básico, a gente fala sempre em saúde pública, fala em preservação dos nossos mananciais, ou, no caso desse projeto, recuperação deles. Nós temos importantes rios, como o Rio Gravataí, o Rio Sinos, principalmente, aqui que eu destaco. É claro que o projeto também beneficia o Arroio de Luz e o Rio Guaíba, mas principalmente o Rio Gravataí e o Rio dos Sinos são rios muito impactados pela poluição e pelo esgotamento sanitário em específico. Então, esse projeto tem essa importante visão, de além de afastar do contato humano os esgotos e fazer esse tratamento e a destinação adequada, né, destinação final adequada, ela vem em proteção, né, da saúde pública, ela tem vários benefícios, como a própria valorização dos imóveis, né, a valorização turística, números, né, indicadores socioambientais importantes, mas principalmente a rápida recuperação desses dois importantes rios que nós temos no estado. A modalidade que nós escolhemos no âmbito da parceria público-privada, até trazendo um pouquinho, né, das modalidades previstas na legislação, no âmbito de uma PPP, existem dois modelos. Podem ser o modelo da concessão patrocinada ou da administrativa. Tá? A administrativa, nós entendemos que é o que melhor se adapta ao modelo de saneamento hoje em dia praticado no Brasil e dentro do modelo dos arranjos contratuais que nós temos com os municípios. Então, nós optamos por permanecer atuando nos serviços de abastecimento de água, mantendo o nosso relacionamento com os nossos principais clientes, que são os nossos usuários e os municípios que nos concedem a delegação dessa prestação de serviços, e estamos contratando um parceiro para contribuir, né, junto com a sua expertise, com as suas qualidades que lhes são peculiares, para que nós consigamos avançar na universalização do esgotamento sanitário no estado, em específico nessa região. Então, o escopo dessa contratação é principalmente de operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário e a execução das obras de infraestrutura, as ampliações e as melhorias necessárias naquilo que já está implantado, que foi implantado pela Corsan ao longo dos anos. Destaco também alguns serviços acessórios. Tá? Então, nós estamos dentro de uma análise, de uma repartição de responsabilidades que foi feita nesse projeto. Nós atribuímos também a responsabilidade para o parceiro privado a atividade de gerenciamento e acompanhamento dos projetos e das obras que estão sendo realizadas pela Corsan. Dentro dessa região, a Corsan captou alguns recursos via PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e nós optamos, dentro desse projeto, a distribuir essa responsabilidade do gerenciamento para o parceiro privado. Por quê? No momento em que ele começar a operar todo o sistema que já está implantado, também existe o interesse de uma continuidade, porque a Corsan vai fazer, completar essas obras e vai passar para o parceiro privado. Então, é importante que ele já acompanhe desde já, né, a execução dessas obras e acompanhe todo o cronograma de entrega, porque a partir disso, na maioria desses municípios, é responsabilidade do parceiro privado dar prosseguimento na implantação desse projeto até atingir a meta de universalização que nós estabelecemos. Tá? Outros serviços acessórios que nós colocamos dentro desse modelo de negócio é o programa comercial de gestão do parque de hidrômetros e a identificação e retirada de fraudes. A gente acha isso muito importante, atribuir essa responsabilidade para o privado, porque isso assegura o modelo e a projeção de receitas que nós fizemos para garantir o equilíbrio
desse contrato, dessa relação, né, de parceria aí que se estabelece aos 35 anos. Então, nós achamos interessante também atribuir essa responsabilidade para o parceiro privado. Note que não é uma gestão comercial, é uma gestão de 2 programas específicos. E também atribuímos a responsabilidade para o parceiro privado do programa de ligações intradomiciliares nas categorias sociais. O que isso quer dizer? A Corsã já vem de alguns anos, e não sozinha, né, juntamente com as agências regulatórias e Ministério Público, e, de certa forma, os próprios municípios dessa área de abrangência que aceitaram muito bem essa iniciativa, de estimular com que os usuários efetuassem a ligação nos imóveis, o que nós chamamos de cobrança pela disponibilidade de serviços. Só que aqueles usuários que não se veem estimulados, que não acolhem, né, a notificação que eles recebem da Corsã, quando nós disponibilizamos os serviços na frente do seu imóvel, eles têm um tempo para adesão. Não acontecendo essa adesão, esse usuário ele passa a pagar pelo serviço, né? E dependendo da sua demora na conexão do imóvel, inclusive ele vai passar a pagar valores maiores do que o originalmente atribuído na nossa estrutura tarifária. Esses valores, eles vão constituir um fundo. É um fundo da cobrança pela disponibilidade justamente para contribuir na ligação intradomiciliar daquela parcela da sociedade que não tem condições de arcar com essa despesa. Então, ele é um programa que foi bem debatido aqui no Rio Grande do Sul, ele já é exitoso, e é um programa importante quando a gente fala em esgoto e quando fala em viabilidade de um contrato de longo prazo, como é uma concessão. Ele é muito importante porque ele vem a mitigar alguns riscos, né? Um deles é o conhecido para quem atua na área, que é justamente depois que se faz todo o investimento, né, de infraestrutura, acaba não acontecendo a ligação do imóvel à rede coletora nos tempos desejados ou nos tempos estimados dentro do projeto. Esse aspecto ele vem a mitigar. Então, no estado do Rio Grande do Sul, a gente já tem essa iniciativa. Isso já está sendo posto em prática e a gente está colhendo já bons resultados. Aqui, de uma visão macro do que é uma teia, como eu digo, né, de um arranjo de governança dentro de um contrato de concessão, do contrato de parceria público-privada. Aqui eu apenas destaco algumas questões. Nós estabelecemos como um modelo uma governança de relacionamento dessa parceria. Né? Então, nós vamos ter a presença de um conselho gestor dessa parceria. Nesse conselho terão assento os representantes dos 9 municípios da área de abrangência desse projeto, juntamente com a diretoria da Corsã, com os representantes do governo do estado, os representantes da sociedade de propósito específico e, claro, a sociedade como aí seu maior beneficiário desse projeto. Também instituímos nesse arranjo comitês de obras, comitê comercial e de gestão do próprio contrato, que é o que vai acompanhar aí aspectos técnicos, né, do desempenho dessa parceria, e também ele vai estar municiado por uma comissão de técnica e também o arranjo de uma solução de arbitragem. Né? Então, é um contrato que ele está preparado, né, para que qualquer tipo de divergência que aconteça entre as partes, a gente tenha algumas etapas anteriores de mitigação disso, evitando ao máximo levar qualquer tipo de discussão para o judiciário. Né, temos também o papel de um verificador independente, que isso é muito importante, é ele que vai validar e vai chancelar todos os pagamentos feitos para a sociedade de propósito específico. Como vai se ver mais adiante, hoje nós já temos contratado essa auditoria, né, que é muito similar à atuação desse verificador independente a uma auditoria,
né, e ele tem uma independência em relação à própria Corsã e à SPE, por mais que a opção que nós tenhamos feito foi de nós contratarmos esse verificador, né, porque ele pode ser feito de duas maneiras, essa contratação ela pode ser feita pela sociedade de propósito específico, mediante o que as boas práticas recomendam, numa formação de uma lista tríplice de consultorias, e aí apresentado para o parceiro público fazer a escolha de um. Nós optamos pela Corsã contratar mediante licitação, e acredito que foi exitosa, já com uma boa uma contratação aí de uma consultoria e auditoria também renomada, que é a KPMG. Temos também, nessa área de abrangência, atuação de duas agências reguladoras, que é a AGERBS e a GESAM. E temos aí todo um arranjo que dá para se identificar, né, nessa figura. É um arranjo complexo, né? Tanto a Corsã no ambiente público, né, com uma figura de relacionamento, né, com os órgãos que nos compete, quanto também da própria SPE, com o seu arranjo de contratos acessórios para dar viabilidade a esse contrato. Né, são os seus próprios acionistas, são os seus financiadores, são os seus EPCistas, as seguradoras. Então, é um arranjo complexo, né, do contratual, para que a gente consiga atingir lá o êxito, daqui a 11 anos, atingir a meta de universalização dos serviços, e acredito que aí um bom desempenho operacional pelo prazo do contrato. Aqui um pouquinho do nosso arranjo de expansão, né, o que nós definimos como uma meta de 87,3% de universalização com o sistema separador absoluto, acho que é importante destacar. Esse projeto, ele está todo arranjado, concebendo como solução separador absoluto, né, para coleta do esgoto. Temos aí uma etapa de evolução dessas metas, com execução de obras ainda ao encargo da Corsã. Esse projeto ele já nasce com um número representativo de economias já conectadas, de uma população já atendida, que fica em uma média de 30%, aí está o ano de 2018, chegando a 33% no ano de 2019, e aqui ao final do ano 2020 a 36%, em uma média geral. A partir disso, ainda a Corsã executa, em torno de 2 anos, ainda tem obras a serem executadas. Tem, em alguns momentos, em que ficam a Corsã e a própria SPE executando obras, para e passo, né, no mesmo período, e depois a SPE, ela dá continuidade, principalmente no assentamento de redes, até chegar ao marco do 87,3, o que nós estamos estimando aí entre 2028 a 2030, dependendo do município ou do sistema integrado, né, de municípios. Trazendo isso para números, né, esses números já são atualizados a partir do resultado da licitação. A Corsã ainda está executando os 370 milhões de reais, e a SPE tem um compromisso de 1,86 bi em termos de execução, sendo que é 1,6 em expansão e esgotamento sanitário, e mais 230 milhões em investimentos na parte operacional e comercial. Bom, aqui, sobre os mecanismos, o que nós chamamos, né, de mecanismo de pagamento e sistema de mensuração de desempenho, isso explica muito da estrutura de modelo de negócio que foi idealizado aqui, juntamente com a PricewaterhouseCoopers, que foi a consultoria que nos apoiou nesse projeto. Né? Nós temos aqui uma contraprestação mensal, em que ela é formada por duas parcelas, uma parcela que nós nominamos de disponibilidade e a outra de demanda. A parcela de disponibilidade é onde nós remuneramos para o parceiro privado todo o investimento dele em CAPEX, principalmente o CAPEX de expansão, tá? Que é representado por esse valor fixo, que é os 4 milhões e 700, multiplicado pelo índice de aderência, né, pelo percentual de aderência, que são a evolução daqueles percentuais que eu apresentei na tabela anterior.
tá? Então, o parceiro privado ele vai ser remunerado mensalmente a partir disso. O DI, que é o nosso fator de disponibilidade, é ele que avalia o desempenho, né? E, muitas vezes, até penalizando o desempenho que não atende à meta desejada ou a evolução desejada e fixada no contrato, né? Então, essa parcela de disponibilidade, ela cuida praticamente disso. A de demanda, ela é responsável pela remuneração de toda a parcela variável do contrato. Tá? Aqui também tem, inclusive, as taxas de retorno e aquele CAPEX operacional e o comercial que foi comentado anteriormente. Então, ele é formado pelo valor do preço unitário do PU, que foi objeto de competição na licitação, né? Nós tínhamos lá na licitação um PU de 13,31, né? A partir do leilão, né? Nós ficamos com um PU de 2,40, e ele multiplica o valor faturado do esgotamento sanitário. Tá? Então, aqui nós vamos ter toda a performance, né, da concessionária remunerada por essa parcela variável. Né? Por isso, a importância daqueles programas comerciais, que lá no início eu referi, que foram algumas questões acessórias que nós inserimos no contrato, mas a gente entendeu, para minimizar alguns riscos, de transferir para o parceiro privado, tanto a gestão do parque de hidrômetros, porque a Corsã tem toda uma estrutura tarifária baseada no consumo, e a questão de eliminação de fraudes, né, e algum tipo de irregularidade nas ligações de água. Né? Então, daí a importância disso, justamente porque nós estamos aqui remunerando esse parceiro privado a partir do volume do esgotamento sanitário. E esse aqui, assim, no meu ver, no ver de toda a equipe lá da unidade, que está o grande ganha-ganha do projeto. Porque como o volume de esgoto faturado, ele é o mesmo volume de esgoto faturado em água, né? Aqui está o grande ganha-ganha do projeto, em que nós vamos atuar conjuntamente, né? Em que a efetiva atuação no zelo em relação à adequada gestão do parque de hidrômetros e também na preservação de que realmente tudo que está sendo medido e faturado está sendo recebido em termos de receita pela companhia, então ganha em esgotamento sanitário o parceiro privado e ganha na receita de água a companhia. Né? Então, para mim, eu acho que aqui é um modelo muito equilibrado e é o que a gente estima que vai ter assim, um grande êxito e vai ser o legítimo, como eu já comentei, vai ser o grande ganha-ganha desse projeto. E o RA aqui são as receitas acessórias, tá? Dentro dessas receitas acessórias, existe uma potencial exploração por parte do parceiro privado de alguns negócios que explorem os ativos da companhia. Né? A partir disso, por isso que tem esse sinal de menos, a Corsã pode ter uma participação, dessas receitas. Legal. Alessandra, muito obrigado, viu, pelas explicações sobre parceria público-privada. Esse projeto Eu agradeço pela é super importante. E agradeço por você ter dado detalhes sobre ele para a gente. Ok, obrigada. Ficamos aí à disposição. Tá bom, obrigado.